cantar uma nova canção. Mas me resgatou, me restaurou, e hoje eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Se não fosse o Senhor, ainda estaria perdido em trevas. Mas pelo seu sangue eu posso cantar uma nova canção. Pois me resgatou, me restaurou, e hoje eu sei que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, a cada manhã, A cada manhã, todos os dias, todas e a as cada manhã, a cada manhã, cada manhã. glórias a ti, Jesus. Tu és a nossa esperança. A esperança, tu és a esperança, Jesus. Minha fraqueza, não fosse o Senhor, ainda estaria perdido em trevas. Mas pelo teu sangue eu posso cantar uma nova canção. Pois me resgatou, me restaurou, e hoje eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Não fosse o Senhor, ainda estaria perdido em trevas. Mas pelo teu sangue eu posso cantar uma nova canção. Me resgatou, me restaurou, hoje eu sei as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e as tuas Misericórdias se renovam a cada manhã. cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam a cada manhã. Cada manhã, a cada manhã, Oh, Jesus. me
Deus. Glória, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse momento com os irmãos. Pedi adoração a Ti. Podemos adorar a Ti, meu Deus maravilhoso. Graça e paz, amados. Podem se assentar, por favor. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma reflexão, né, da palavra de Deus. Nesses últimos dias na mesa, acho que quem participa aqui das mesas aqui tem acompanhado, né, os estudos da epístola de 1 João. Quem tem acompanhado aí. E assim, João, ele não trabalha com aquela fé teórica, né? A fé com a qual ele declara é aquela fé visível, ou seja, a vida prática. E ele escreve nessa carta, né, de 1 João, para que saibamos se estamos realmente andando com Deus. Em 1 João, capítulo 2, versículo 3, a palavra fala: sabemos e que conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Então, assim, amados, conhecer a Deus não é apenas um sentimento, é obediência. E voltado para aquilo que eu fui chamado aqui para apresentar, o dízimo, né, é uma obediência. Ele não se trata apenas da questão financeira, mas é de uma questão espiritual de fidelidade. Dizimar a declarar: Senhor Deus, governa a minha vida, inclusive os meus recursos, os recursos aos quais Ele nos confia. Então, o amor a Deus, ele se expressa justamente com essas atitudes concretas. A nossa vida. 1 João 3, capítulo 3, versículo 18 fala: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E o dízimo é justamente isso, é uma dessas ações, pois ele sustenta a casa do Senhor, e por meio disso também nós cooperamos com a obra do Senhor. Não é sobre obrigação, é sobre aliança. Estarmos aliançados com o Senhor. Ali no painel tem o Pix da igreja, né? E estão todos, enfim, quem ainda não dizimou, quem quer ofertar e tudo mais, está ali disponível. Atrás também das cadeiras tem disponível o QR Code, né, para facilitar. E é isso, né? Vamos orar, né? Um pouquinho nervoso. Se eu não falasse, não seria eu, né? Mas enfim, é isso, galera. Não sou muito fã de ser o centro das atenções aqui, no sentido de que todo mundo me olhando. Vou até tirar aqui, que facilita a minha vida. Vamos orar, né, pelos dizimistas, pela casa do Senhor, por aqueles que estão aqui, pelas famílias que cá estão vivenciando aqui na nossa comunidade. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por todos os irmãos aqui presentes e pelos irmãos, meu Deus maravilhoso, que pertencem a essa comunidade, ó Pai. Que cada um, meu Deus maravilhoso, seja abençoado. Que em tudo que cada um aqui, meu Deus, dessa comunidade tocar, prospere, meu Deus. Dizimando ou não, meu Deus maravilhoso, mas coloca no coração de cada um, meu Deus, a aliança, né?
esse entendimento da aliança contigo, não só no dízimo, meu Pai, mas naquilo que devemos fazer para Ti, no propósito para o qual o Senhor nos chamou e nos incumbiu. Em nome de Jesus, amém. Vou chamar aqui o pastor Arnaldo. Glória a Deus. Já vi um mestre, irmãos, ficar acanhado para falar. E entendo dele, sei como é que funciona. Eu sou do mesmo jeito. Mas que benção. Você já cumprimentou esse irmão que está do seu lado? Você já falou o quanto ele é importante para você? Eita, irmãos. Ânimo, igreja. Não é possível. Os irmãos que nos visitam, cadê a listinha? Por favor. Os nomes. Aonde? Aonde? O nome dos irmãos que nos visitam, por favor. Cadê? Deixa eu ver se eu sou bom de vista aqui. Amém. Wanderson. Se coloque de pé, por favor. Viviane, Solange, João Lucas, Ribamar e Débora. Irmão Ribamar lá pastor. Eu tô brincando. Hã? É Dora, perdão, eu falei o quê, gente? Débora. Olha aí, gente, profético também. E Letícia. Quem disse que Letícia é visitante, irmãos? Letícia aqui, ela não é mais visitante não, viu, irmãos? O que temos a dizer aos nossos visitantes, irmãos? Oi? Hã? É não? Como é que é então? Meu Deus, calma, minha irmã. Ah, pai, mas o povo é acelerado. Perdão, irmãos, eu sou devagar e o povo é acelerado. Mas a gente pode dar um bem-vindo coletivo para os visitantes? Então vamos dizer, ué. Sejam. Amém, glória a Deus. Nossa, é eu que estou devagar, né? Levante, irmãos. Dê um abraço nesse irmão que nos visita. Tá vendo? Por isso que eu não gosto de vir aqui. Digo o quanto é importante a presença dele aqui neste lugar, a família Vix também. Que bom revê-los, né? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Irmão, vou ser sincero contigo. Se eu for na tua casa, tu não me der um abraço ou pegar na minha mão, eu não volto lá, não. Pelo menos eu entendo que funciona assim. Ou não é? Glória a Deus. Irmãos, queria passar alguns avisos aqui da semana. Nas segundas-feiras, irmãos, nós temos oração aqui na igreja às 20 horas da noite. Oração que ela é dirigida, né? É liderada pelo pessoal da intercessão. Então você que deseja começar uma semana na presença do Senhor, orando em comunidade, nas segundas-feiras às 20 horas, a Kelma está aqui com as portas abertas, né, recebendo a igreja para ter esse momento de oração e intercessão com ela. Então venha, faça parte, né, da oração, né, dessa semana de oração. Amém? Lembrando também que nós voltamos às nossas atividades do escritório. As nossas atividades, elas agora estão no período da manhã, de 8 da manhã ao meio-dia. Pastor, o que é esse período? Esse período, eu e o pastor Igor estamos aqui num momento de oração, num momento de devocional e resolvendo algumas demandas referentes à comunidade e recebendo algumas pessoas. Então, se você deseja ter um momento conosco,
esteja aqui, tire um momento da sua manhã, venha estar orando conosco, venha tomar um café da manhã conosco, tá? Pastor, eu só posso vir à tarde, me comunica, eu vou fazer questão de vir para cá à tarde ter um momento com você, tá bom? Pastor, eu queria almoçar, eu vou levar um almoço para a gente almoçar. Oh, glória a Deus, eu vou estar aqui no horário do almoço, te recebendo para almoçarmos juntos, tá bom? Então nós vamos estar nesse período retornando, né, às nossas atividades aqui. Então tire um momento durante a semana, de terça a sexta, nós estamos aqui de 8 da manhã ao meio-dia, tá? Nesse momento de devocional e recebendo você que deseja ter um tempo conosco também. Amém? Quarta-feira nós teremos a nossa atividade global, o IBR Global, é o DNA 1 em Brasília, tá? Então, o DNA é uma estratégia, é uma ação que Deus trouxe ao coração do nosso pastor Jonas, né? E estamos no processo de implantação, de transição, e nós vamos estar passando um pouco dessa visão para algumas igrejas aqui em Brasília que desejam, né, aprender um pouquinho, assim como nós temos aprendido no decorrer desses tempos, a respeito do DNA, tá? DNA é uma igreja que se move em células, né? Uma igreja não é uma igreja com células, mas uma igreja em células. Nós nos movemos no templo no domingo, mas estamos nas casas durante as semanas, tá bom? Abençoando vidas, sendo uma porta de salvação para todos aqueles que precisam. Amém? Domingo nós teremos aqui também o nosso EJA, como tivemos hoje, né, que é a nossa Escola Jornada de Aperfeiçoamento. Irmãos, você que deseja participar, nós estamos trabalhando em 3 vertentes, né, na escola de líderes, nós estamos na escola de maturidade e na escola de crescimento. A escola de crescimento ela está funcionando somente às terças-feiras, às 8 horas da noite, aqui na igreja, junto com a escola de maturidade. Para você que deseja, que está iniciando aí a sua caminhada na fé, quer conhecer um pouco mais sobre Jesus, né? Então, na terça-feira, você é um convidado nosso para estar aqui, né? Tendo aulas que vai falar muito ao seu coração, né? E os líderes da casa que deveriam, né, estar na escola de maturidade, que não fizeram a sua matrícula, no próximo semestre, nós cremos e desejamos que você esteja presente. Amém? Nossa escola de líderes também já foi fechado, as vagas não, né? As inscrições, mas se programe, você que deseja ser um líder de mesa, você que deseja aprender um pouco mais sobre liderar pessoas, pastorear pessoas, né? Nós vamos estar aqui oferecendo ferramentas importantes para te ajudar a ser um grande líder, tá? Um líder, ele não nasce líder, ele é formado líder. Então nós estamos aqui com esse intuito, formar líderes que formam líderes e que formam líderes. Amém? Glória a Deus. Queria chamar aqui as crianças, os kids, little kids. Os nomes de... Vamos lá, cadê os meninos, as meninas? Glória a Deus. Que bênção. Menino, glória a Deus. Glória a Deus. Os tios estarão ministrando, irmãos, sobre a vida das nossas crianças ali embaixo. Tá, então ore pelos professores ali da salinha do pastoreamento infantil. Tem sido instrumentos de Deus para abençoar a vida dos nossos filhos. Tá, então ore por eles. Levante as suas mãos, vamos orar pelas crianças. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar essas crianças, Senhor, os pequeninos, que a Tua palavra diz que dela é o reino dos céus. Nós queremos que essas crianças, Senhor, elas sejam aperfeiçoadas, Senhor, em toda boa obra, para que elas cresçam, Senhor, não só em estatura, mas em graça e em conhecimento. Abençoa, Senhor, o coração e a mente delas,
para tudo aquilo que elas irão receber ali, que será ministrado pelas pastoras que estão fazendo o processo de pastoreamento infantil. Que a tua bênção e o teu amor esteja sobre eles, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, devagarzinho, a tia vai levar vocês, tá bom? Glória a Deus. Quer ficar com meu pai? Vai lá ficar com o papai então. Glória a Deus. Pastor Levi quer ficar com o papai. Vai lá ficar com o papai. Isso. Ó, Pastor Levi. Glória a Deus, né, rapaz? Jesus é bom, né? Glória a Deus. Irmãos, coloque as mãos sobre o seu coração. Eu creio que o Senhor tem uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Talvez não vai ser aquela palavra que você saiu da sua casa disposto a receber, a ouvir, né? Não é nem receber, era ouvir. Mas eu tenho absoluta certeza que é a palavra que o Senhor deseja trazer sobre a sua vida. Então, que toda resistência que possa haver em seu coração possa cair por terra. Fique com seus olhos fechados. E eu quero que você ore, pedindo para que o Senhor abra o seu coração. Que seja como terra fértil para aquilo que Ele tem a ministrar sobre a sua vida. Às vezes você entrou aqui com uma necessidade e sobre ela você põe a sua expectativa, às vezes na palavra, né, desejando ouvir uma resposta de Deus. Mas quem sabe essa resposta não vai vir do jeito que você quer. Mas eu tenho certeza que nessa noite o Senhor vai ativar o seu coração, Ele vai aquecer o seu coração. Ele vai trazer uma chama nova ao seu coração que vai voltar a queimar como outrora. E eu creio em nome de Jesus que todas as barreiras que possam surgir, elas vão cair. Declaramos, Senhor, toda a mente cativa ao Teu Espírito Santo, para que a palavra que for ministrada, Senhor, Ele encontre, Senhor, uma boa terra, Senhor. Que essa semente que será ministrada pela vida do Teu Filho, ela encontre em nós, no nosso coração, meu Deus, uma terra fértil. Meu Pai, para frutificar, Senhor, meu Deus, e dar frutos e muitos frutos. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui sedentos e desejosos em ouvir a Tua voz. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz, meus irmãos, amém? Aleluia. Queria que você já abrisse a sua Bíblia. Você que pode, já abra a sua Bíblia. No livro de João, capítulo 12. Vocês estão felizes, irmão? Glória a Deus. Aleluia. O povo de Deus é um povo feliz, né? Aleluia. Livro de João, capítulo 12. Nós vamos ler aqui o verso 23 e o versículo 24 também. Vou esperar os irmãos encontrarem. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 23 e 24. Diz o seguinte. Todos encontraram? Amém. Amém? Amém ou anem? Amém, né? Então, quem não encontrou, tem aqui, ó, do lado aqui no telão também está o texto, viu? Então vamos lá, vou lendo aqui, os irmãos vão acompanhando em suas Bíblias. E diz o seguinte, a palavra do nosso Senhor Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Amém? Vamos ler só até aqui, até o 24. Irmãos, eu fui, antes de iniciar a palavra, eu falei, Davi, desce ali embaixo aqui, pega um negócio para mim, correndo. Irmãos, vocês sabem o que tem aqui na minha mão? Quem tem os olhos bons aqui vai identificar. Mas ninguém enxerga na igreja, é? Aleluia. Brincadeira, irmãos, é muito pequeno. Mas eu estou aqui na minha mão com um carocinho de arroz. Eu falei, Davi, corre ali abaixo ali e me ajuda. Ele falou, você não quer uma foto? Não, pai. Nesse momento eu estou vendo que eu acho que a foto seria mais interessante, para poder enxergar.
Irmãos, eu estou aqui com um carocinho de arroz que eu imagino que ele tem aqui mais ou menos alguns milímetros de medida. Sabe o que é interessante? Que esse carocinho de arroz, ele é responsável por fazer novos e novos e novos e novos, infinitos novos carocinhos de arroz, né? E é muito interessante porque a palavra do Senhor, ela sempre nos deixa claro o que eu chamo de o paradoxo da produtividade do reino. Você entendeu o que eu quis dizer? O paradoxo da produtividade do reino. Mas por que paradoxo da produtividade do reino? Por quê? A lógica do Senhor sempre vai ser o perder para ganhar. Concordam comigo? Estou falando besteira não, né, irmãos? Pensa só comigo aqui. Você primeiro nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue, para depois ser cheio de Deus, para poder ter uma vida transformada e renovada no Senhor. A lógica do reino sempre foi compreendida de perder para ganhar. Jesus, ele foi enfático em dizer para nós, Isaac, se possível, coloca aí no telão, Mateus 16, 24. Jesus, ele foi enfático em dizer o seguinte, ele declarou aos seus discípulos, se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí ele continua dizendo, deixa eu achar aqui, negue a si mesmo, ok, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser a sua vida, a salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, porém perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Veja só, Jesus colocando aqui mais uma vez, se você quer ganhar a vida, a perderá. A sabedoria de Deus, irmãos, ela é conhecida como loucura para os homens. Então, a sabedoria do Senhor, ela infringe qualquer lógica humana. Irmão, tem lógica você morrer para poder ganhar a vida? Naturalmente falando. Tem lógica você morrer para ganhar a vida? Nenhuma lógica. Tem lógica você perder para ganhar? Não tem lógica. Mas por quê? Porque nós, olhando de forma natural, olhando de forma realmente lógica, de forma humana, nós temos uma certa tendência à nossa autopreservação. Concorda sim ou não? O ser humano, ele tem um instinto de sobrevivência. Se ele vê que o trem vai dar ruim, ele chispa, né? Se ele vê que vai acontecer alguma coisa que vai ali, de repente, fazer mal a ele, ele vai dar um jeito de fazer com que isso não faça mal a ele. É a lógica da autopreservação, é um instinto humano, e eu imagino que inclusive de qualquer outro ser vivo na Terra. Nós temos um instinto de sobrevivência. Porém, Jesus, ele vem quebrando paradigmas e a lógica do natural. Porque ele vem dizendo, se você quer viver, você precisa perder a sua vida. Ah lá o carocinho do arroz lá. Obrigado, Isaac, você é muito gentil, viu? O carocinho do arroz. Obrigado. Pode tirar, Isaac, por favor, viu? Já a gente volta com o caroço do arroz. Então, irmãos, a sabedoria do Senhor, ela se torna loucura para a lógica humana. Por isso que Jesus, quando ele estava com seus discípulos, e no momento que ele estava pregando, certa feita, Jesus fala com o Senhor e ele diz, Senhor, obrigado, porque ocultaste estas coisas, estas maravilhas aos sábios, aos senhores da lei, mas revelastes aos pequeninos. Porque a sabedoria humana, irmãos, ela é cheia de ego, ela é cheia do seu próprio eu. Eu falei aqui da sua autopreservação, ou seja, de você se auto-tentar sobreviver. E em tudo que naturalmente nós fazemos, nós estamos voltados à nossa autossobrevivência ou à nossa auto-vontade, o nosso autocompadecimento, ou seja, a gente sempre vai ter uma inclinação para fazer algo voltado ao nosso eu. Isso é natural, ok? Porque a própria natureza pecaminosa, ela visa isso. Você vê, irmãos, que desde pequenininho, vocês já pararam para perceber que desde pequenininho as criancinhas já começam a apresentar os pequenos traços da sua autopreservação, ou seja, de fazer a sua vontade. Mas eu tenho uma menininha aqui de 1 ano e 10 meses, está lá embaixo agora. Mas ela tem 1 ano e 10 meses e já é cheia de vontade. E se ela vê que o negócio não é bom para ela, ela faz birra. Se ela vê que o negócio não é vantajoso para ela, ela sai fora. E eu paro para pensar às vezes, meu Deus do céu,
Eu nunca ensinei essa menina a fazer esse tipo de birra. Ninguém nunca ensinou a fazer nada desse tipo de coisa. Mas mesmo assim, ela faz. Porque a natureza humana, a natureza do pecado já está intrínseco no ser humano antes de encontrar Jesus. O nosso desafio como cristãos é fazer isso que Jesus disse. É fazer com que a semente morra. Porque aí ela pode produzir frutos eternos. Nós mostramos aqui o caroço de arroz. Eu mostrei aqui, o Isaac mostrou ali o carocinho de arroz. Mas é necessário que esse caroço de arroz passe por um processo para ele poder gerar novos frutos. Aí é onde entra um ponto muito relevante nas nossas vidas. Por quê? Olhando de uma visão micro, de uma cosmovisão pequena, não faz sentido nenhum deixar de fazer aquilo que é a nossa vontade, aquilo que naturalmente é bom para nós, para fazer aquilo que supostamente é bom para o Senhor. Agora, olhando de uma visão macro, todas as coisas começam a cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui. Ontem nós estávamos no evangelismo, num período chuvoso e tudo. E, irmãos, eu poderia estar em casa, eu poderia estar fazendo qualquer coisa, mas a gente estava lá. Fazendo com que pelo menos uma pessoa fosse alcançada. Fazer com que pelo menos uma pessoa fosse... Olha aqui, um outro exemplo claro. Dênio hoje acabou de matar um pouquinho a sua própria vontade. Dênio veio aqui em cima com todo o nervosismo, mas ele venceu a si mesmo, negando a sua própria vontade de não estar aqui. Eu estou falando nada que ele já não tenha me falado. Ele, varão, o que inventou isso? Ele venceu a si mesmo. E nas pequenas coisas que nós fazemos para o Senhor, nós deixamos de fazer aquilo que nos agrada e aquilo que enche a nossa vida de nós mesmos, para fazer aquilo que enche a nossa vida do Senhor. Amém? Um outro ponto extremamente muito relevante aqui, como eu tinha falado, partindo de uma visão macro, nós começamos a enxergar um propósito além de nós mesmos. Então, quando nós partimos e tentamos entender e enxergar as coisas da visão do alto, da visão de Deus, nós conseguimos compreender o porquê de sofrer, o porquê de negar a si mesmo e o porquê faz sentido deixar de fazer a própria vontade para fazer a do Senhor. Jesus, ele disse, se a semente ela não morrer, ela fica só. Mas se ela morre, ela produzirá muitos frutos. Irmãos, Jesus negou a si mesmo há 2000 anos atrás e até hoje rende frutos. Você pode levantar sua mão assim, ó. Você é fruto da morte do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós deixarmos de fazer a nossa própria vontade, negarmos a nós mesmos, é deixar de fazer aquilo que nós queremos por um propósito eterno, para fazer com que a nossa semente, ela morra, mas ela gere frutos para toda uma eternidade. Sabe, e partindo da visão do ponto de vista do alto, do Senhor, essa é a única coisa que faz sentido e é de fato relevante. Porque é a única coisa que pode fazer você gerar frutos eternos, é negar a si mesmo e fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Ah, Levi, tem como eu fazer coisas para o Senhor aqui, mas eu não ter morrido para mim mesmo? Não tem como. Mas os frutos eternos só podem ser gerados a partir da morte. Amém? Eu queria que você dissesse comigo, frutos eternos só serão gerados a partir da morte. Amém? Um outro ponto muito importante, irmãos, e extremamente relevante, é que você não é o centro de tudo. Queria que você virasse para esse irmão lindo, maravilhoso do seu lado e dissesse, meu irmão, você não é o centro de tudo. Amém? Você concorda comigo, né, irmãos? Glória a Deus. Diferentemente do que dizem por aí, tudo é sobre Jesus. Irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas tudo é sobre Ele, não é sobre nós, porque a misericórdia do Senhor, ela nos alcançou. Alcançou ou não alcançou, irmãos? A graça do Senhor nos alcançou. Alcançou ou não alcançou, irmãos? Nos alcançou. Mas tudo, desde o início até hoje, é sobre Ele. Então, uma das grandes dificuldades que existe na vida do homem é começar a se ver não como um protagonista da história. Esse vai ser talvez o primeiro desafio do cristão, quando ele decide-se por Jesus. É deixar de ser o protagonista da sua própria história e começar a ser um coadjuvante da história de alguém muito maior. Porque o conflito do ego, o conflito do eu já vai começar a partir desse ponto.
onde eu começo a negar a mim mesmo por amor a outrem. Não é fácil, irmãos. É fácil ou não é fácil? Não é fácil. Mas é extremamente necessário. Por quê? Olhando, como eu disse, da visão macro, da visão do alto, existe um propósito para negar a si mesmo. E o fato é, nós temos um papel muito importante para o Senhor. Sim ou não, irmãos? Temos um papel muito importante de dar continuidade ao legado do Senhor para as nossas vidas. Mas o fato continua sendo, Jesus, ele é o centro. Jesus é o centro de tudo e de todas as coisas. E esse é o desafio, talvez, do homem moderno. Porque o homem moderno, ele vive em prol das suas próprias necessidades. Irmãos, todos nós temos as nossas necessidades, sim ou não? Temos as nossas necessidades. Faz parte de nós corrermos atrás de fazer com que as nossas necessidades sejam sanadas. Mas, viver para Cristo vai fazer com que muitas vezes ir atrás das nossas necessidades, daquilo que a gente quer, conflite com a vontade do nosso Deus. E Ele vai querer isso, irmãos. Ele vai fazer questão de ir em confronto com aquilo que é a sua necessidade. Sabe, por muitas vezes você vai viver aquilo que você não queria viver porque você ama o Senhor. E Ele vai pedir isso. Porque que prova de amor maior existe do que dar a vida por uma outra pessoa? É o que Jesus fez. Ele deu a vida por você antes que você o amasse. Então, antes que eu dissesse, sim, Senhor, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador, Ele já tinha me amado. Então, antes que eu aceitasse esse convite, Ele já tinha me convidado. Antes que eu dissesse sim para Ele, Ele já tinha dito sim para mim. Então, a verdade é que Jesus, Ele é o centro, e nós precisamos frutificar aquilo que Ele quer que nós venhamos a frutificar, amém? Porém, irmãos, esse processo, como nós lemos, é um processo que ele vai exigir renúncia. É um processo que vai exigir de nós passos a qual, às vezes, não estamos prontos para dar. Nós já aprendemos por diversas vezes, mas vou repetir por conta de pessoas que talvez não tenham ouvido. O Senhor, Ele exige de nós a disponibilidade. Mas não necessariamente nós precisaremos estar prontos para estar dispostos. Então Ele quer de nós a disposição para viver aquilo que Ele de fato quer que nós venhamos a viver. Amém? Só que, irmãos, para isso não existe, irmãos, não existe a possibilidade de vivermos a plena, boa, perfeita, agradável vontade do Senhor sem que antes a gente passe pelo processo completo. E o processo, antes de qualquer coisa, vai exigir a renúncia. E a renúncia por si vai exigir uma mudança de entendimento. O que está escrito lá em Romanos 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo e santo. Você precisa se tornar esse sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor. Ele vai terminar dizendo, e não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Ou seja, é necessário uma mudança de rota. Mas feito essa mudança de rota, eu não consigo, irmãos, é impossível viver a mesma vida que eu vivia antes e continuar essa caminhada em prol a Jesus. Você precisa ser uma nova criatura, nós precisamos ser uma nova criatura. Porém, existem passos para que isso aconteça. E esses passos normalmente são doloridos. Esses passos normalmente são ardidos, irmãos, não é simples, porque vai exigir a renúncia. Irmãos, imagina só, a situação, nós precisamos ir para a luz, para conseguirmos caminhar com Ele. Preste atenção, nós estamos aqui, eu vou fazer aqui um teste com vocês. Isso aqui é interessante. Se a gente apaga todas essas luzes aqui, certamente vocês não vão conseguir ver minha pessoa, certo ou não? Vocês não vão conseguir ver aqui os meus defeitos. Desliga aí, Isaac, por favor. Ficou uma outra. E é aqui, né, do lado, né? Tá ótimo, Isaac, do jeito que tá. Olha, eu já não consigo ver nitidamente o rosto de cada um de vocês que aqui estão. Consigo ver a feição. Eu sei quem é cada um, que eu tô vendo o Dudu, eu tô vendo ali o Felipe, tô vendo o Juan lá atrás, tô vendo o Dani, tô vendo lá atrás o Gustavo, tô vendo o Isaac lá atrás, tô vendo todo mundo. E tô vendo. Mas eu não consigo ver a feição.
Se o Gustavo, se o Isaac, meus olhos já não são muito bons, então, se quem está lá atrás já fizer uma cara de mal para mim, eu já não sei o que eles estão fazendo, mas eu sei quem é. Porém, quando liga a luz, pode ligar por favor, Isaac, eu consigo ver melhor tudo que está acontecendo lá atrás. Se o Gustavo ficar triste, se ele ficar sério, se ele ficar bravo, eu vou saber. Porque a cara dele vai expressar. Nesse momento ele está rindo. Se o Isaac fizer a mesma coisa, vai ser exatamente a mesma coisa. À medida que a gente se aproxima da luz, ela vai revelar os nossos defeitos. Então, à medida que a gente se aproxima de Jesus, ela vai revelar o quanto nós precisamos ser mudados. Se aproximar de Jesus necessariamente vai te mostrar os teus defeitos. E, irmãos, não tem como você seguir a esse Jesus vendo toda a sujeira, toda a lama, todo o pecado que ainda existe em você. É impossível continuar caminhando com Jesus e para Jesus, porque à medida que eu me aproximo dessa luz aqui, vocês conseguem ver melhor quem eu sou. Então eu preciso fazer alguma coisa para tratar. O Rodolfo está passando a mão na cabeça ali, eu sei o que você está querendo dizer, viu, varão? Brincadeira. Então, à medida que a gente se aproxima, irmãos, o nosso pecado vai transparecendo. Irmãos, eu não consigo mais viver a minha vida com Jesus da mesma forma que eu vivi no início. É impossível. Quando eu encontrei Jesus, eu era uma pessoa. Hoje eu sou outra pessoa, graças a Deus, aleluia. Eu estava brincando ontem, né? Os nossos amigos, a Sara e o Dudu foram lá em casa ontem e tudo. E aí a gente conversando, não vou te expor não, tá, minha irmã? Fique tranquilo. A gente estava falando, Marília estava contando um pouco do passado dela pra gente, né? E eles estavam assim, tipo assim, eu não acredito, Marília, que você fez isso. Mas por quê? Hoje ela precisa ser uma pessoa totalmente diferente do que ela foi. Andar com Jesus precisa fazer com que você seja irreconhecível para quem te conhecia antes. Caminhar com Ele precisa te transformar em uma nova criatura. A Marília que vocês conhecem hoje, com toda certeza não é a Marília de 15 anos atrás, né? Mais ou menos isso. Não é a Marília de uns 15 anos atrás. Amém? Aleluia, glória a Deus, Jesus deu vitória, meu irmão. Irmãos, nós precisamos morrer a cada dia, porque sem a morte é impossível que você dê frutos. Negar a si mesmo é caminhar para a morte. Negar a si mesmo é necessariamente você caminhar para um precipício do seu eu. É você deixar a sua vontade a cada dia e viver uma vida com Cristo. E essa vida com Ele, necessariamente, vai te transformar em outra pessoa. É óbvio, irmãos, viver com Ele, mudar quem nós somos, não necessariamente vai fazer com que as suas lutas mudem. E não necessariamente vai fazer com que tudo em sua volta mude. Você vai mudar, mas o que está à sua volta talvez não mude. E aí entra um outro desafio de ser um cristão. Por quê? Eu lembro até hoje, irmãos, quando o pastor trouxe uma ministração, isso 4, 5 anos atrás, o pastor Igor trouxe uma ministração e ele falou, o morto não sente dor. Irmãos, isso me pegou, foi uma lapada tão seca na minha cara. Foi um tapa tão forte. Por quê? Porque, irmãos, a gente costuma tentar viver a nossa vida de antes, caminhando com Cristo. A gente quer ser parecido com Ele, mas não quer viver o que Ele viveu, e não está disposto a querer sofrer o que Ele sofreu. Sabe? Mas entender que estamos agora caminhando sob uma nova direção, vai fazer com que você naturalmente se transforme à imagem da semelhança daquele que você está seguindo. Se a minha reação diante de uma circunstância, diante de qualquer coisa que aconteça contrária à minha vontade, for uma reação diferente da que Jesus tomou ante aos seus adversários, que eram muitos, eu ainda preciso me transformar um pouco mais. Eu ainda vou precisar mudar um pouco mais. Irmãos, lembre, a caminhada de seguir a Jesus, ela é tomar a cruz e seguir dia após dia. Ou seja, a cada dia nós vamos nos transformando um pouco mais. Eu vou chegar aqui, inclusive, nesse texto, e o texto que diz, de glória em glória, nós vamos sendo transformados e mudados pelo Senhor. O Espírito Santo vai fazendo com que a gente se transforme a cada dia mais, a imagem e
semelhança do nosso Senhor. Esse é o nosso desafio. Nós vamos ver aqui, por exemplo, eu disse, né, que o morto, ele não costuma sentir dor. Voltando aqui ao que eu tinha falado, né? O morto não costuma não, ele não sente dor, né? Então não tem como o morto sentir uma dor. Como é que a gente pode dizer que a gente morreu se a gente continua sofrendo ainda, tendo os mesmos vícios e problemas que a gente tinha antes de aceitar a Cristo? Aquele que decidiu morrer por Cristo, ele decidiu anular a sua própria vontade. Então quando eu falo que o morto ele não sente dor, eu estou querendo dizer que você já não vive mais para si mesmo. O que a palavra do Senhor nos diz? Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa precisa ser a verdade nas nossas vidas. Então, obviamente, irmãos, isso não vai anular a dor que nós sentimos, mas isso vai significar que é o Senhor que me justifica. A partir do momento que eu paro de brigar pelas minhas razões, paro de brigar pelas minhas próprias vontades, eu estou dizendo, Senhor, é o Senhor que me justifica. Agora a batalha, a caminhada que eu corro, a corrida que eu corro, é uma corrida proposta pelo Senhor e eu vou correr até o final. Eu vou seguir essa caminhada até o final. Então, quando a gente vê que a nossa reação diante de algumas coisas, esses são sinais que mostram que a gente ainda precisa morrer um pouco mais. Quando a gente reage de formas equivocadas, diante de acusações, diante de uma perseguição, qualquer reação, irmãos, que é contrária aos frutos do Espírito, mostram e demonstram que precisamos morrer um pouquinho mais. Queria que você dissesse comigo assim: eu preciso morrer um pouco mais. Fala com mais fé, meu irmão, eu preciso morrer um pouco mais. Irmão, nós precisamos morrer um pouco mais, irmãos. Eu tenho certeza que tem alguma área da sua vida para você identificar e dizer: Senhor, eu preciso morrer um pouco mais. Irmãos, porém, né, falei que se a gente segue alguma reação contrária aos frutos do Espírito, significa que precisamos morrer um pouco mais. Porém, se eu reajo com misericórdia, amor, demonstrando esses frutos, é uma forte evidência de que Jesus vive em mim e já não vivo mais eu. Amém? Sim ou não, irmãos? Então, irmãos, a necessidade para as nossas vidas é que Ele venha crescer a cada dia e que nós venhamos diminuir. É fazer aquilo que João Batista disse: Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. João, sendo um grande profeta, conhecido como o maior dos profetas pelo próprio Jesus, que antes dele, inclusive, Jesus diz: antes e depois não haveria nem haverá nenhum. Ele disse: Senhor, que o Senhor cresça e que eu venha diminuir. Vamos ler aqui, Isaac, coloca por favor Romanos 12, 16. Nós vamos ler aqui. Olha o que Paulo diz em Romanos 12, verso 16. Essa versão, coloca na King James, por favor, para eu poder seguir a mesma versão, Isaac. Isso, exatamente. Diz o seguinte: vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, e a ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Declarou o Senhor, ao contrário: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça deles. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vença o mal com o bem. Irmãos, o objetivo de Paulo aqui é fazer com que a cada dia esse povo que estava lendo isso daqui se transformasse mais parecidos com Jesus. Irmãos, fala a verdade, irmãos, é fácil fazer tudo isso? De forma nenhuma. Ó, a gente estava conversando mais cedo, eu estou lembrando aqui do Luan, a gente conversando mais cedo. Acho que eu não vou falar isso, não vai dar briga, né? Estava falando de política ali embaixo mais cedo, né? Vocês devem estar acompanhando tudo o que está acontecendo, né? E o pessoal falando assim: gente, a gente tem que amar o nosso presidente também, como uma pessoa. Tem que amar. Irmãos, é difícil ser crente, irmãos. É difícil colocar o amor em prática, não é? É difícil amar. É difícil, irmãos, viver o amor de Cristo. E
quando eu falo o amor, obviamente, né, eu estou falando o amor que o Senhor ama, né? O amor por uma vida, afinal de contas, é uma alma que, se continuar do jeito que vai, eu imagino que desce de escorregador, né? Mas, irmãos, é uma vida que precisa de encontrar Jesus. Sim ou não, irmãos? Todo mundo precisa encontrar Jesus, irmãos. Exatamente. Irmãos, é difícil amar, irmãos. É difícil viver Jesus. Eu já trouxe uma vez aqui, eu vou trazer de forma bem resumida, eu já trouxe uma vez aqui um vídeo para vocês devem lembrar. Alguns devem lembrar que acredito que no ano de 2016, 17, houve uma perseguição na igreja do Líbano, né, e é uma igreja perseguida. E o Estado Islâmico acabou capturando, acho que foram 20 pessoas, um pouco mais ou talvez um pouco menos do que isso, cerca de 20 pessoas, e gravaram um vídeo degolando essas pessoas na praia. Cristãos, irmãos nossos. E eu trouxe esse vídeo, depois eu posso até disponibilizar lá no grupo, de novo, né? Mas esse vídeo, irmãos, ele me impacta tanto, sabe? Porque ele mostra o quanto eu preciso avançar em amor e misericórdia. Houve um programa árabe, não vou saber dizer exatamente de qual país, mas eu imagino que das redondezas ali. E esse programa é um programa cristão, então eu imagino que, obviamente, seja um programa em um país livre, né? País livre. E esse programa, ele entrevistou um irmão de 2 rapazes que foram degolados pelo Estado Islâmico. Cortados a cabeça, gravado, o vídeo todo cortado. Não, o irmão estava no vídeo, o irmão que fala. Então esse irmão, por ligação... Desculpa, Isaac. O vídeo você tem? Sério? Vamos ver se ele acha. Acho que não, é muito grande. É muito grande. E aí o que acontece? Esse irmão, ele é entrevistado por telefone, ao vivo no programa, e o apresentador pergunta, né? Como que tá a sua família e tal, né? Todo mundo assim triste, né? Pelo que tinha ocorrido. E esse irmão, ele fala, olha, nós estamos felizes porque nós nos sentimos honrados de ter tantos em nossa comunidade que foram encontrados dignos de morrer por amor a Jesus. Gente, a primeira vez que eu vi esse vídeo, a minha cara foi no chão. Porque eu vi que eu falo, meu Deus do céu, se meu irmão morresse, não mostra em nada não, né, Isaac? Então é só isso aí, só. Tá bom, Isaac, vamos seguir, vamos mostrar isso não. Enfim, são essas pessoas. Então, gravaram um vídeo, coisa cinematográfica. Você imagina, irmãos, algum familiar seu morrendo dessa forma trágica. E a convicção de Cristo na mente desse homem era tão grande, dessas pessoas eram tão grande, que eles se acharam honrados porque se acharam dignos de morrer por amor a Jesus. E ele fala exatamente isso, nós estamos felizes, jubilando, porque nosso povo, nós tivemos tantos em nossa comunidade que se acharam dignos por morrer em amor a Ele. Irmãos, eu falo, meu Deus, eu preciso de ter essa maturidade em Cristo. Eu preciso entender o que esse irmão entendeu. E aí vem a parte que cai ainda mais o nosso queixo. E aí ele fala, né, o apresentador continua a entrevista e chega o momento que esse irmão, melhor dizendo, de 2 mártires, ele fala, olha, eu estava conversando com minha mãe hoje de manhã e falando com ela o que ela faria se visse os membros do Estado Islâmico que mataram os seus filhos, o que ela faria? Aí ela falou, e ela disse exatamente com essas palavras, eu os convidaria para nossa casa e oraria por eles para que eles encontrassem Jesus. Irmãos, eu não consigo compreender. Talvez eu não seja crente, talvez eu não seja tão crente o suficiente, mas eu não consigo compreender. Como alguém poderia matar os meus filhos, Davi e Liz, e ainda assim eu continuar amando essas pessoas? E aí ela fala, eu convidaria porque eles fizeram com que a gente se aproximasse mais ainda do reino de Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, o que eu estou vivendo de errado? O que nós estamos vivendo de errado como igreja? O que nós estamos fazendo? Porque enquanto as grandes igrejas, enquanto várias igrejas estão vivendo em prol de buscar as suas próprias necessidades, irmãos, tem irmãos nossos que estão morrendo por amor a Cristo e se achando dignos disso, honrados por isso. Sabe? E o texto de Apocalipse, inclusive, fala isso, né? Que vão se achar, João viu as almas daqueles que foram mortos, né? Que foram mártires por amor a Cristo. E essas pessoas estavam ali jubilando ao Senhor. Digno és, Senhor, né, de honra, glória e louvor. Então, ou seja, irmãos, o que esses irmãos vivem que nós vivemos?
E nós não estamos vivendo. O fato é, esses irmãos estão a cada dia negando a si mesmo e tomando a sua cruz muito além, talvez, do que eu estou. Eu posso falar aqui unicamente de mim. Eu posso falar apenas de mim, estritamente de mim. Mas, irmãos, a verdade é, precisamos a cada dia matar as nossas vontades para viver as de Cristo. Sabe, irmãos, por quê? Porque a gente viver a nossa vida comum da igreja é maravilhoso, irmãos. É bom estar aqui com vocês, é maravilhoso. Eu amo cada um de vocês que estão aqui. É bom estar com os nossos irmãos. Mas, irmãos, existe algo mais precioso para vivermos em Cristo. Irmãos, essa plenitude que essa irmã encontrou e que essa mãe encontrou e que esse irmão encontrou em Cristo é uma paz que excede o entendimento e que homem nenhum e morte nenhuma pode tirar da vida deles. Sabe? E eu queria pelo menos viver um pouco disso. E eu quero muito viver um pouco disso. E eu tenho certeza, irmãos, que nós precisamos viver isso. A gente sabe que os tempos são difíceis, a gente sabe que é complicado, a cada dia fica mais difícil seguir a Cristo. É ou não é, irmãos? Eu não estou falando besteira, mas a cada dia fica mais difícil. Mas o objetivo, irmãos, é fazer com que as características de Jesus sejam impressas na sua vida. O objetivo, irmãos, é que a misericórdia dele, a bondade dele, com tudo isso a gente consiga compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas não apenas compreendê-la, mas viver essa boa e agradável, perfeita vontade. Esse é o nosso desafio, irmãos. Fazer com que... O que a gente leu aqui agora há pouco, ó? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Irmãos, essa senhora, ela estava disposta a dar de comer e de beber para quem matou seus filhos. Ela estava disposta a fazer isso com seus inimigos. Mas o que a palavra diz? Porquanto, agindo dessa forma, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Mas o que é essas brasas vivas? O texto bíblico do mais original significa que essas brasas vivas representam vergonha. Porque como eu posso fazer tão mal para uma pessoa e essa pessoa pode me retribuir com um bem? Então, o texto bíblico aqui, da palavra, a etimologia original mesmo da palavra, ela está dizendo que é como se queimasse a cabeça da pessoa de vergonha e fizesse ela refletir. Esse é o nosso objetivo, irmãos, é viver a Cristo de forma íntegra. Viver a Cristo de forma transparecendo as características do Senhor. Amém? Amém ou não amém, irmãos? Estou achando que vocês estão tristes. Aleluia. Vamos seguir, irmãos. Eu sei que é um desafio muito grande, mas nós vamos conseguir vencer isso, amém? Nós vamos conseguir romper em fé, romper com o Senhor na graça, pela graça e pela misericórdia dele. Então, irmãos, o objetivo é espalhar frutos eternos como Jesus fez. Olha só, esses irmãos foram mortos lá na Líbia e eles estão frutificando aqui no Brasil, em mim. Frutificou. E possivelmente agora frutificou em mais outras pessoas, porque isso trouxe um entendimento diferente. Irmãos, já tem o quê? 10 anos que eu já vi esse vídeo já. E sempre que eu acho que eu estou muito crente, eu vou e assisto esse vídeo, porque aí eu vejo que eu realmente preciso mais de Jesus. Sempre que eu acho que eu estou bem, eu falo, não, vou assistir aqui esse vídeo, porque, de fato, ele mostra que eu preciso mais, eu preciso ir além. Sabe? Sempre que eu estou triste também, sempre que eu estou sem força, às vezes eu vou lá. A família às vezes nem vê, mas eu vou lá e assisto esse vídeo. E às vezes eu vou lá e choro, eu falo, meu Deus do céu, eu preciso ser mais parecido com o Senhor. Eu preciso de Ti, Jesus. Preciso transparecer isso. Irmãos, qual é o objetivo, qual fundamento existe em estarmos aqui se não for para fazer a vontade dEle? Por que você está aqui nessa noite? É para ouvir uma palavra de consolo para o teu coração? Eu imagino que você está no lugar errado se for para isso. Irmãos, o Evangelho, ele não vem para transformar as nossas vidas mais confortáveis, mas vem para fazer com que o entendimento do que é eterno possa fazer sentido real nas nossas vidas. Esse é o objetivo real do Senhor. É imprimir, como eu já disse, imprimir as características do Senhor nas nossas vidas. Você vê só, eu falei aqui agora há pouco, a frutificação da morte de Jesus rende frutos 2000 anos depois e continuará rendendo até a vinda dele. A frutificação da morte dos apóstolos, praticamente todos foram mortos ali de forma mártir, né? Todos eles viraram mártires. E a frutificação daquelas sementes que morreram, até hoje surtem efeito. Até hoje falamos de Paulo, até hoje falamos de Pedro, até hoje falamos de João.
porque a semente que eles plantaram rendeu frutos eternos. Irmãos, até hoje, os frutos dos grandes avivalistas, Jonathan Edwards, de grandes homens de Deus, Billy Graham, ou quem você imaginar, até hoje rendem frutos eternos. Agora, seria um baita egoísmo da minha parte se eu quiser viver a esse Cristo e não quiser sofrer por este Cristo. Qual sentido faz eu amar esse Senhor ao qual eu não estou disposto a fazer a vontade dele? Qual sentido faz, irmãos, nós estarmos aqui, deixarmos o nosso dia de domingo, deixarmos a nossa casa, deixarmos o nosso aconchego do nosso lar para estar aqui, se não estivermos dispostos a viver o que ele tem para nós? O que eu posso te dizer, o que ele tem para nós é infinitamente maior do que o que você pensa que é melhor para ti. O que nós temos em mente do que é melhor, do que seria melhor para nós, não chega nem perto do que aquilo que ele tem preparado para você. Então, irmãos, como eu tinha dito, nós precisamos nos transformar numa pessoa irreconhecível. Para quem nos viu antes de conhecer a Jesus, hoje, nós precisamos ser uma pessoa totalmente diferente. Precisamos ser uma pessoa completamente diferente. Agora eu quero fazer uma pergunta para você e não precisa me responder. Qual é a mudança que você precisa viver para ser mais parecido com Cristo? Faça essa reflexão com você mesmo. Qual a mudança que você precisa fazer dentro de você? O que é que te afasta de parecer mais com Jesus? O que é que te impede de ser mais semelhante ao teu Deus? O que te impede de ser mais semelhante a Cristo? Essa é uma pergunta, irmãos, que precisaria fazer parte do nosso cotidiano. Essa é uma pergunta que precisaria fazer parte das nossas vidas. O que nós precisaríamos mudar para que fôssemos ainda mais irreconhecíveis? Cada vez que uma pessoa que nos conheceu lá no nosso velho passado nos vê, ele precisa falar: rapaz, eu não estou te conhecendo. Sabe quando Estevão estava diante do Sinédrio? A Bíblia ela diz que Estevão diante do Sinédrio, as pessoas olhavam para ele, fixavam seus olhos em Estevão e viam seu rosto como de um anjo. E o texto fala exatamente dessa forma: viam seu rosto como de um anjo, porque o rosto dele resplandecia a glória de Deus. Estevão já não era mais o mesmo, irmãos, depois de encontrar Jesus. As pessoas que viam Paulo antes de conhecer a Cristo não reconheciam mais Paulo depois de ver. Falavam: mas esse aqui não era perseguidor de cristão? O que aconteceu com esse caboclo aqui? O que aconteceu com esse rapaz aqui que está desse jeito? Nós precisamos, irmãos, nos tornar irreconhecíveis para quem nós éramos. E como reconhecer que de fato essa mudança aconteceu em nós? Amando aquilo que Jesus ama. Nós precisamos amar aquilo que Jesus ama. Uma grande evidência de que nós nos transformamos em outra pessoa, que nós estamos irreconhecíveis, é o fato de que nós estamos amando aquilo que o nosso mestre ama. Amando aquilo que ele ama é um dos grandes sinais. A verdade, irmãos, é que a gente consegue viver essa vida aqui de cristãos, a vida comum, sem ser transformado e sem ter um encontro com Jesus. Eu posso estar sendo músico aqui, mas eu posso parecer nada com Jesus. Porque o meu exterior, ele pode revelar uma coisa, mas o meu interior pode revelar uma coisa totalmente diferente. Você quer um exemplo bem legal? Eu tenho ouvido algumas músicas por esses dias agora, e são as músicas, todo mundo que já deve ter visto as músicas geradas com IA. Já deve ter visto, né? As músicas geradas com IA. Irmão, que música boa! Música é Salmos com IA. O Reginaldo estava viciado nos Salmos com IA. Eu tô ouvindo outras músicas geradas por IA. Irmãos, é impressionante aquilo, irmãos. É uma voz perfeita, um instrumento perfeito, um alinhamento perfeito. Coral, vozes de coral. Tem uma música que, inclusive, a gente ouve lá que até você dá para ouvir voz de plateia cantando junto. Falei: gente, que coisa estranha é essa? Eu acho que eu sou meio velho, mas eu não saberia reconhecer que era IA se eu não tivesse visto que de fato era. Mas o fato é, irmãos, estava lindo e maravilhoso. Mas a IA tem a unção do Senhor? Tem ou não tem, irmãos? A IA não tem a unção, ela não consegue carregar a unção de Deus. Você entende o que eu estou querendo dizer? Você pode fazer o melhor louvor, você pode ter a melhor voz, você pode ser o melhor pregador,
Você pode ser o melhor naquilo que você faz na casa do Senhor. Mas você pode fazer tudo isso sem que o Senhor esteja contigo. Irmãos, olha o risco que nós corremos. Você já pensou o que a palavra nos diz, irmãos? Que naquele grande dia, muitos vão chegar e dizer para o Senhor: Senhor, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome nós fizemos sinais e maravilhas. E o que Jesus vai dizer? Não vos conheço, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Irmãos, como pode alguém fazer tudo isso e ainda assim não conhecer o Senhor? Irmãos, Jó era um homem temente a Deus, sim ou não? Era um homem temente a Deus. Jó viveu tudo o que ele viveu, a gente sabe a história praticamente completa. Jó viveu tudo o que ele viveu, e no final ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, os meus olhos te contemplam. Jó era um homem temente a Deus, reto, um homem reto, mas era um homem que ainda não tinha conhecido de fato a Deus. Irmãos, e nós como cristãos no século 21, corremos exatamente os mesmos riscos, de que quando chegar aquele grande dia, o Senhor virá para nós e dizer isso, ou de não dizer como Jó, de não conseguir ver o Senhor, de fazer as coisas com zelo, com amor, mas sem conhecer ao Senhor. Irmãos, nada disso importa. Se Jesus não tiver em tudo que nós fizermos, se Jesus não tiver na ministração que nós fizemos, nós seremos apenas uma iá cantando. Pode ser o louvor mais lindo, que toca o coração de quem estiver ouvindo, mas se o Senhor não for o centro daquilo que nós estivermos fazendo, irmãos, não tem validade nenhuma. É como você tentar fazer um concurso fora do prazo. Não adianta. É como você tentar fazer alguma coisa a qual você não cumpre os pré-requisitos. Por exemplo, vamos lá para o concurso. Você pode ser um concursado, é bênção de Deus. Mas se você chega para fazer um concurso e você não cumpre os pré-requisitos para isso, você simplesmente perdeu o seu tempo ou ganhou conhecimento. Sim ou não? Vamos lá, para ser policial hoje, a pessoa tem que ser formada, né? Ensino superior, pelo menos. Se eu tirar a nota 1000, é 1000? Não, 100, né? Concurso, 100, 1000, enfim, se eu tirar a nota máxima. Se eu tirar a melhor nota, mas eu não cumprir o pré-requisito de ter um ensino superior, se eu tiver só um ensino fundamental, eu não vou conseguir assumir o cargo, porque existe um pré-requisito. Irmãos, o pré-requisito do cristão é ter Cristo. Esse é o pré-requisito básico. Não adianta, como eu já disse, eu fazer tudo que eu faço aqui se Cristo não estiver aqui. Faz sentido ou não faz, irmãos, o que eu estou falando? Amém? Não faz sentido, irmãos, nós estamos aqui por Cristo e não queremos estar com Ele. Aí é o que eu falo, não faz sentido nós estarmos aqui com a nossa cabeça lá fora. Não faz sentido nós deixarmos todos os nossos afazeres e cumprir demandas, cumprir afazeres em prol da casa do Senhor, sem que o Senhor esteja envolvido naquilo que nós estamos fazendo. Não faz sentido, irmãos. Cristo precisa ser o centro das nossas vidas. Irmãos, preste atenção. Deus não dá valor a frutos sintéticos. Deus não dá valor a frutos sintéticos. Apenas a frutos reais. Nós temos os utensílios da ceia, não temos? Os utensílios da ceia são lindos, é um pão maravilhoso, é uma uva, um cacho de uva. Ali já tentou pegar aquela uva e comer já. De tão linda que é a uva, brilhosa, maravilhosa, um trem reluzente, grande, uma bilocona de uva. É maravilhoso. Mas você consegue comer aquela uva? Você consegue comer aquele pão? Por quê? É sintético. É algo que não tem valor real. No meio de um apocalipse, não tem comida mais em lugar nenhum, só tem aquela uva e aquele pão. Vai servir de alguma coisa? Só beleza. Não adianta eu vir com a melhor roupa que eu tiver, pregar o melhor sermão, se Cristo não for o centro. Não vai gerar frutos eternos. Tudo aquilo que você faz com as suas próprias forças geram frutos sintéticos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, sim ou não? Você não é capaz de gerar frutos eternos pelas suas próprias forças. A única coisa que você é capaz de fazer com as suas próprias forças para gerar um fruto eterno é negar a si mesmo
tomar a sua cruz e seguir dia após dia. Vira para esse irmão maravilhoso e lindo que está do seu lado, fala: meu irmão, você precisa morrer mais um pouco. Amém? Precisamos morrer, irmãos. Precisamos morrer mais um pouco. O pastor citou no último Preparar algo que eu fiquei assim, matutando na minha mente tempos e tempos. Quando ele cita Zaqueu e o jovem rico. Sabe, irmãos, essa diferença entre Zaqueu e o jovem rico foi algo que me pegou nesse exemplo. Me pegou demais. Nós estamos falando de duas pessoas que são pessoas de boas posses, sim ou não? Zaqueu era um homem rico. Jovem rico, como o nome já diz, era um jovem rico. Duas pessoas completamente distintas, com algumas coisas em comum. Porém, o jovem rico, ele era um homem temente a Deus, sim ou não? Era um homem que cumpria as leis, sim ou não? O jovem rico era um homem que cumpria os mandamentos, sim ou não? Zaqueu, corrupto. Zaqueu, conhecido pela má fama de roubar, né? Ou pelo menos ele disse que se ele roubou alguma coisa, ele ia restituir, então presume-se que ele roubava, né? Nós temos duas pessoas com boas posses, porém, o coração de cada uma dessas pessoas viveu coisas totalmente diferentes. O jovem rico, que aparentava externamente ter o coração centrado em Deus, se mostrou alguém que estava com o coração centrado em suas riquezas, centrado em Mamon. Zaqueu, que transpareceu alguém, porque de fato era, que transpareceu alguém corrupto, transpareceu um coração que estava na verdade sedento de Deus. E você vê, Zaqueu, ele se tornou a partir daquele momento um homem irreconhecível. A partir do encontro dele com Jesus, ele fala: Senhor, eu vou pegar minhas coisas, as minhas posses, se eu tiver roubado alguém, eu vou vender tudo, se eu tiver roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O jovem rico, quando ele é chamado pelo Senhor, ele sai triste porque o seu coração não estava em Deus. Por mais que ele cumprisse os mandamentos, por mais que ele fizesse a vontade de Deus, do que estava previsto na lei, o seu coração não estava em Deus. Agora, me diz, do que serviu ao jovem rico? Ele seguir os mandamentos, ele cumprir as leis, se o seu coração não estava em Deus. Me diga, se ele não é um bom, um forte candidato a chegar naquele grande dia e dizer: Senhor, mas em teu nome eu fiz tudo isso. É ou não é, irmãos? É um fortíssimo candidato a falar isso. Agora, Zaqueu é um homem que se mostrou com o coração quebrado, porque ele expôs a sua nudez e mostrou: Senhor, eu era assim, mas agora eu quero ser uma pessoa diferente. E a partir daquele momento eu tenho certeza, irmãos, Zaqueu se tornou um homem irreconhecível. Eu tenho certeza que daquele tempo as pessoas deveriam ter olhado, né, parafraseando aqui a situação, as pessoas devem ter olhado para Zaqueu e falando assim: rapaz, que é aquele homem ali dando as esmolas para aquele povo ali, dando dinheiro para aquele povo pobre ali? Eles não davam, era roubando aquele povo pobre? Ele não fazia, não era roubar aquelas pessoas? Mas como é que aquele homem agora não está mais tão rico e correndo atrás das riquezas agora? O que aconteceu com ele? O encontro com Jesus transforma vidas, transforma histórias. Se antes Zaqueu tinha uma história com certeza já condenada, Jesus trouxe a esperança para a vida dele. Jesus trouxe uma transformação da qual ele precisava. E lembre-se, Zaqueu se tornou assim, Paulo foi isso, Estevão foi totalmente irreconhecido, até aquelas próprias pessoas que levaram ele para o Sinédrio, ele estava irreconhecível. Os apóstolos, na descida do Espírito Santo, ficaram irreconhecíveis, e as pessoas começaram a ver os apóstolos ali falando em línguas, falando as coisas, e eles olharam: mas aquele povo ali não é judeu? Por que eu estou ouvindo ele falando na minha língua aqui? Como é que isso está acontecendo? Se tornaram irreconhecíveis. Paulo ficou irreconhecível. Então, irmãos, nós temos aqui verdades de quem vive e de quem não vive é Jesus. Isso está o tempo inteiro batendo a porta do nosso coração. A palavra nos diz: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor, irmãos, está o tempo inteiro tentando o mais fundo possível o acesso do nosso coração. Sabe, Zaqueu, ele é um exemplo tão interessante, voltando ao que eu tinha falado, né? Que eu fiquei realmente muito tempo matutando essa situação, né? Essa diferença entre Zaqueu e o jovem rico, e me perguntando para mim mesmo: Senhor,
E agora? Será que eu sou Zaqueu? Será que eu sou jovem rico? Se agora, será que eu sou Zaqueu depois da transformação, antes da transformação? Sabe, a gente precisa às vezes parar para fazer isso. A gente precisa se perguntar, como anda a minha vida com o Senhor? Sabe, a gente está tão fadado a viver no automático, a fazer as coisas. Sabe, irmãos, e não é errado, não. Eu estava falando aqui de pregar o melhor sermão. Tem que pregar o melhor sermão, tem que cantar da melhor forma possível, com excelência para o Senhor. Mas, irmãos, se o nosso coração não estiver centrado na pessoa de Jesus, de nada vai ter valido entregarmos os nossos esforços, a nossa luta. É correr uma corrida a qual você não está inscrito. Lembre-se, o Evangelho não é sobre uma melhoria da sua performance. O Evangelho é sobre negar a si mesmo. Sabe? O Evangelho que diz para nós que nós precisamos viver a nossa melhor versão não é um Evangelho digno de confiança. Por quê? A não ser que ele esteja falando no sentido correto da palavra, mas nós precisamos viver a versão que o Senhor quer que a gente viva. E essa versão já está descrita na Bíblia. A palavra, ela já declara. Sabe, irmãos, eu tenho me perguntado, sabe, o tempo todo ao Senhor Jesus, eu tenho falado, Senhor, será que meu coração está centrado no Senhor? Sabe, a gente vive na correria. Quem está vivendo aqui, irmãos, na correria do dia a dia? Todo mundo trabalha, grande parte dos irmãos aqui trabalham. Fazem curso, os menores estudam, né? Até maiores estudam, né? Irmão, você sabe, nossas 24 horas está sendo pouco, tá ou não tá, irmãos? As 24 horas está sendo pequena. Está sendo pequena. E eu tenho me perguntado ao Senhor, Senhor, será que a minha vida, a minha empresa, a minha casa, será que a gente está cumprindo o teu propósito eterno? Será que eu estou conseguindo viver o teu chamado de forma íntegra? Eu não quero viver uma melhor performance do Levi. Sabe, irmãos, eu não quero viver uma melhor performance desse Levi aqui. Eu não quero viver um Levi onde seja um Levi bem-sucedido, onde tem uma casa bonita, se o propósito do Senhor não me acompanhar. Irmãos, não faz sentido. Não faz sentido. Sabe por quê? Porque essa casa bonita que um dia eu poderia conquistar, ou posso conquistar, é uma casa que depois ela vai ficar velha. O dinheiro que eu posso conquistar pode não valer mais daqui uns dias. Não vai valer mais nada. Você vê lá, você pode pegar um bolo de dinheiro lá na Venezuela, lá que não vale mais nada. Eu moro ali no setor de Taguatinga ali, onde é um pouco mais antigo, SMT, perto da SMT, né? Eu moro na QSC, tem um local chamado SMT, que é Setor de Mansões Taguatinga. E tem umas mansões, irmãos, gigantes, coisa linda, assim, umas coisas grandonas, assim, ó. Mas são mansões que foram feitas ali, talvez, no início dos anos 2000, ou um pouco antes, é uma região um pouco mais antiga, né? Irmãos, a arquitetura já está totalmente ultrapassada daquele lugar. Então a gente olha, às vezes, e fala, nossa, mas que casa feia, umas casas vermelhas, uns trem amarelo. Agora não, né? A moda é os quadradinhos, né? Os retangular, né? Trem com cor cinza, trem com a cor mais sóbria, né? Aí você vê, essa casa, há talvez 25 anos atrás, 20 anos atrás, era a mais linda que existia. Essas casas, né? Hoje não, já é um outro padrão. Daqui a 20 anos já vai ser outro padrão. E sabe, de que vai valer a pena o sucesso da minha casa? De que vai valer a pena o sucesso financeiro, o sucesso da minha empresa, se Jesus não tivesse sido o centro de tudo isso? É passageiro, tudo isso vai passar. Lembre-se, o Evangelho não é sobre uma melhoria da nossa performance. Esse, irmãos, é o maior erro das igrejas modernas. Viver para fazer a melhor versão de você. Rodolfo, você precisa ser a sua melhor versão. Toma banho gelado 4 horas da manhã. É bom, viu, gente? Não vai mal, não. Mas eu não tenho coragem. Toma banho gelado 4 horas da manhã. Muda a sua rotina e tal. É bom. O processo coach, ele é bom. Vai melhorar você. Mas, novamente, se Jesus não for o centro, Rodolfo, vai valer a pena de nada os banhos gelados, viu, varão? Podia ter tomado quente mesmo. Ô, irmãos, Isaac, abre aí, por favor, 2 Coríntios 5,17. Irmãos, o verdadeiro sinal de vida firmada em Cristo é morte. Faz sentido, Levi? Faz, quando a gente compreende o que o Senhor quer dizer. A palavra nos diz, eis que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Olha só,
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Todas as coisas precisam ser novas. Você tem que ser irreconhecível. Irreconhecível. O Luan de antes não pode ser o mesmo Luan de agora. O Rodolfo de antes não pode ser o mesmo Rodolfo de agora. Isaac, abre 2 Coríntios 3:18. Eu já vou lendo aqui para a gente ganhar tempo, porque o horário já voou. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Irmãos, em outros textos vai dizer, de glória em glória, a cada dia sendo mais parecidos com o seu Senhor. Sabe, isso é dizer que aquele grãozinho que eu estava aqui no bolso, que não estou nem conseguindo mais achar, mas aquele grãozinho que está aqui no bolso, ele precisa morrer, ser enterrado. Isso obviamente vai doer, mas ele vai ter um propósito. Existe aquele grãozinho lá, pronto. Vai ter um propósito. Existe um propósito para a morte do cristão. Aquilo que não faz sentido para o homem, vai ter um sentido eterno para o Senhor. O fruto que você vai conseguir gerar, negando a si mesmo, negando suas próprias vontades, deixando de brigar pela razão, deixando de brigar por qualquer circunstância, vai gerar um fruto eterno. Sabe por quê? Porque as pessoas olham para quem tem Cristo nos olhos e falam, rapaz, essa pessoa é diferente. Essa pessoa é diferente. No trabalho, nós precisamos ser uma pessoa diferente. Nossos clientes, as pessoas que trabalham conosco precisam olhar e falar assim, cara, eu sei que você é um homem de Deus. Eu sei que você é uma pessoa que segue a Jesus. E eu sei que você reflete isso. Sabe, irmãos, glória a Deus por isso, não para minha própria glória, mas já aconteceu situações desse tipo, de pessoas que prestam serviço para nós, para a minha empresa, chegar e falar, Levi, estou precisando de oração, eu sei que você é um homem de fé, ora por mim. Irmãos, não tem uma coisa mais preciosa do que as pessoas olharem para você e enxergar Jesus. Porque, como eu já disse, todo o restante das coisas não vão fazer sentido a partir do momento que você enxergar Cristo na sua própria vida. Como nós lemos aqui, e eu leio de novo, portanto, todos nós, ao qual o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Esse é o objetivo. E Ele nos transforma de glória em glória à sua imagem. Sabe, esses pequenos grãozinhos, que é nós negando a nossa própria vontade, tem um potencial infinito para gerar frutos eternos infinitamente. Infinitamente. Você pode gerar um fruto eterno. Irmãos, decida-se morrer por Jesus. Ah, Levi, como que vai ser isso? Irmãos, Ele vai saber o que é melhor para você. Ele conhece o melhor caminho para nós. E Ele vai saber que, morrendo para mim mesmo, Ele vai saber que eu morrendo para mim mesmo, com a minha vida no controle das mãos dEle, tudo vai cooperar para o bem de mim. O meu bem, melhor dizendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, irmãos? Eu queria que você se colocasse de pé no nome de Jesus. Eu queria que a gente encerrasse fazendo uma oração. Feche os teus olhos no nome de Jesus. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Senhor, como nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. Como precisamos do Senhor nas nossas vidas. Sabe, Senhor, com as nossas próprias forças nós não somos capazes de morrer para nós. Com as nossas próprias forças nós não somos capazes de fazer nada. E sabe, Senhor, nós não queremos gerar frutos sintéticos. Nós não queremos gerar frutos, Pai, que perecem, mas queremos gerar frutos eternos. Queremos gerar frutos, Senhor, que vão fazer com que as próximas gerações vejam, com que as próximas gerações lembrem. Queremos gerar frutos, Senhor, a qual as pessoas olhem e vejam Cristo em nós. Sabe, Senhor, de nada vale a gente juntar o mundo inteiro e perder a nossa alma. De nada vale a gente juntar riquezas.
De nada vale a gente correr atrás dos melhores carros, das melhores casas, se não houver um propósito eterno em tudo que nós fizermos, Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus e oro por cada um dos meus irmãos aqui neste lugar. Pai, no nome do teu Filho Jesus, revela-te, Pai, a teus filhos. E mostra, Senhor, um pedacinho do teu propósito eterno sobre essas vidas. Senhor, eu te peço que no nome de Jesus, os meus irmãos sejam alcançados, Senhor, e o teu propósito seja revelado de forma clara e evidente para cada um deles. Que no nome de Jesus, sejam alcançados pelo teu Espírito Santo. Sabe, Senhor, que nós possamos nos decidir morrer para nós mesmos. Sabe, Senhor, que nós possamos enterrar a nossa semente na terra e fazer, meu Deus, com que essa semente gere frutos para a eternidade, que ela possa crescer, multiplicar e multiplicar ainda mais para gerar frutos para toda uma eternidade, Senhor. Ah, Senhor, nos ensina, Senhor, a amar o que o Senhor ama. Nos ensina, Senhor, a querer o que o Senhor quer. Nos ensina, Senhor, a viver o que o Senhor quer que a gente venha viver, Pai. Em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor. Precisamos da Tua presença, Senhor. Precisamos, meu Deus, da Tua graça sobre as nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Alcança-nos, Jesus, com Teu amor. Alcança-nos, Jesus, com a Tua doce presença. Ah, Senhor. Ah, irmãos, comece a apresentar a tua vida ao Senhor. Como eu já tinha dito, a palavra nos diz: apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o teu culto racional. Sabe, comece a apresentar as tuas dificuldades, aquilo que te impede de viver a plenitude da vontade do Senhor. Comece a apresentar aquilo que te impede de morrer ainda mais por amor a Jesus. Comece a apresentar a tua dificuldade, sabe? Eu não conheço, mas o Senhor conhece o íntimo da tua vida. Ele conhece o íntimo do teu ser e Ele sabe exatamente o que você precisa matar na sua vida. Então comece a apresentar para o Senhor. Presente agora, vamos tirar aqui 1 minuto enquanto os instrumentos tocam. Nós vamos aqui agora tirar 1 minuto para que você apresente ao Senhor aquilo que precisa morrer na sua vida, para que você se pareça mais com Ele, para que você se pareça mais com Cristo. Ah, Senhor, comece a falar com Jesus, fale com Ele, enquanto os instrumentos tocam, fale com Ele, fala com Ele. Entregue ao Senhor, entregue a sua vida por completo a Ele. Então entregue. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei. Se renda a Ele neste lugar. Totalmente a Ti, oh, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei. Totalmente a Ti, eu me rendo, Senhor. Nós rendemos, Senhor, a nossa vontade, Senhor. Nós rendemos o nosso eu, a Tua soberania, Pai, porque entendemos que a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Nós nos rendemos, meu Deus, à Tua plena vontade, Pai, para viver o que o Senhor quer, porque sabemos que os Teus planos são infinitamente maiores e os Teus sonhos infinitamente melhores do que os meus planos e do que os meus projetos e do que os meus sonhos. Então, Pai, eu rendo, Senhor, rendo a minha vida à Tua soberania.
Eu rendo, Senhor, a minha vida à tua vontade, para viver aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a viver. Nós te pedimos, nós te agradecemos, Senhor, e cremos que o Senhor irá cumprir conforme o teu querer, a tua vontade em nós, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém. Você que ouviu essa mensagem nessa noite, entendeu que precisa dar um passo além. Seguir a Jesus é uma via de mão dupla. Ele já fez o que você não conseguiria fazer, mas você também precisa tomar uma atitude. Se você entendeu essa palavra e no seu coração hoje você precisa entregar a sua vida a Jesus, entendeu que você precisa dar a governança da sua vida a Jesus, que você já tentou governar, fazer da sua vontade, do seu próprio jeito, você entendeu que você chegou no limite, não dá mais. Esse é o sinal de alerta que precisa acender e de entendimento que você precisa entregar todo esse controle para Ele, para que Ele possa governar a sua vida. Só vai haver uma transformação plena e completa, irmãos, a partir do momento que você entrega todo esse controle para Jesus. Todos esses homens viveram o extraordinário porque eles entregaram, eles renunciaram à sua vida, eles se abdicaram das suas vontades, eles negaram a si mesmos em prol de um único propósito: cumprir a vontade daquele que o chamou. Então eu quero saber se existe alguém que queira nessa noite confessar a Jesus como seu Salvador e entregar o controle da sua vida. Se tem alguém, levante as suas mãos, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Ou levante as suas mãos, vai um obreiro até você e ele vai orar por você. Não existe, irmãos, viver a plenitude daquilo que Deus quer, uma mudança extraordinária de vida, uma mudança total de vida, uma renovação de mente, se Jesus ele não for o centro. Ele precisa ser o centro, e Ele só será o centro se você entregar o controle da sua vida a Ele e deixar que a governança dele seja plena e completa sobre a sua vida. Amém? Feche os seus olhos, vamos finalizar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por este momento, por esse tempo. Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito e está fazendo neste lugar. Por cada vida que ouviu a Tua palavra nessa noite, Senhor. Meu Deus, eu creio, Senhor, que essa semente ela vai germinar, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor está nos levando, Senhor, a um lugar de vida no Senhor. O Senhor está nos transportando, Senhor, para viver essa plenitude. E essa plenitude, meu Pai, ela só vai acontecer com o Teu governo. Por isso te pedimos, governa as nossas vidas, governa as nossas decisões, as nossas atitudes, as nossas casas, os nossos serviços, as nossas empresas. Senhor, governa, Senhor, sobre todas as coisas. Não nos deixe nos perdermos na caminhada, meu Deus, para que possamos chegar lá na frente e ver que valeu a pena, Senhor, perder aqui e ganhar na eternidade. Gratos somos, Senhor, por tudo que o Senhor está construindo, e obrigado por nos permitir fazer parte de tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.